Há muito poucos americanos que sabem como é pilotar um bombardeiro furtivo B-2 e ainda menos que o pilotaram por mais de 30 horas seguidas. Os coronéis Josh Ralph Vitala, comandante-geral da missão para atacar bases nucleares no Irã, e Jarash Evel Kenish, comandante da Força Aérea e membro da 131ª Ala de Bombardeiro, relatou o planejamento e a execução da missão. Mais de 4.000 homens e mulheres das Forças Armadas dos Estados Unidos foram necessários para executar um ataque secreto às instalações nucleares mais avançadas do Irã, marcando a maior missão de bombardeio com bombardeiros B-2 da história americana. 7 bombardeiros B-2, com um custo de 2,2 bilhões de dólares cada, lançaram 14 bombas GBU-57 Massive Ordnance Penetrator de 13.600 quilos para destruir a usina de enriquecimento de combustível de Fordow, um complexo nuclear fortemente fortificado, enterrado nas profundezas de uma montanha perto da cidade sagrada de On, e outras 2 instalações. Esta foi a primeira vez que as bombas MOP, conhecidas como bombas destruidoras de bunkers, foram usadas em combate pelos Estados Unidos. Vitala e outros oficiais disseram que a tecnologia furtiva ia muito além da frota de bombardeiros B-2 naquele dia. Enquanto todos os olhares se voltavam ao Pacífico, para onde se dirigiam um grupo de bombardeiros furtivos americanos B-2 Spirit, na madrugada daquele sábado, no final de junho, a preparação para o verdadeiro ataque às instalações nucleares do Irã acontecia no sentido oposto, pelo Atlântico. Batizada de Martelo da Meia-Noite, ou Midnight Hammer, a operação, liderada pelo Comando Central, foi mantida em sigilo até o último minuto e teve como um de seus pilares o uso de técnicas de desorientação para despistar o inimigo e também os radares e a inteligência de países sobrevoados durante a missão. Outra pessoa a pilotar o B-2 é o tenente-general aposentado da Força Aérea Steven Bachan, que disse estar impressionado com a execução impecável da Operação Midnight Hammer. Antes de se aposentar no ano passado, o tenente-general Bachan pilotou bombardeiros B-2 em 1999 sobre a Sérvia, a primeira vez que o bombardeiro foi usado em combate, e novamente em 2003 sobre o Iraque. Ele deu detalhes sobre o que é necessário para preparar e concluir uma operação tão longa. Para se qualificar para suas próprias missões, o tenente-general Bachan precisava completar uma simulação de voo de 24 horas, bem como uma missão real de 24 horas. O regime de treinamento incluía simulações de reabastecimento em voo, pouso seguro após um dia inteiro acordado e gerenciamento de defesas simuladas e ataques aéreos com bombas. Após anos de treinamento, ele foi convocado. Uma missão de 31 horas o aguardava e não seria a única. O café era o seu principal combustível para se manter alerta, juntamente com cochilos ocasionais, mas a adrenalina dificultava o sono. No ar, ele e o outro piloto repassavam cada etapa que realizariam nas horas seguintes, enquanto verificavam se as armas estavam em ordem e se o bombardeiro continuava funcionando conforme o necessário. Eles também manteriam comunicação com outras aeronaves, como aviões-tanque de combustível. De acordo com o general da Força Aérea dos Estados Unidos, Dan Kane, chefe do Estado-Maior Conjunto, 2 grupos de bombardeiros B-2 decolaram da base aérea de Whiteman, no Missouri, por volta da meia-noite daquele sábado. Enquanto um grupo de 6 aeronaves seguiu para o oeste em direção à estratégica base naval de Guam e teve sua trajetória amplamente captada e divulgada por plataformas de rastreamento de voo, o principal grupo de ataque, composto por 7 aeronaves desse modelo, com 2 tripulantes cada, voou 18 horas do território continental dos Estados Unidos para o leste até o Irã.
A manobra em direção ao Pacífico foi vista por analistas e autoridades como um presságio de um ataque iminente, uma vez que a proximidade da base com o Oriente Médio e seu papel como centro logístico regional a torna um ponto de partida estratégico para operações na região. Mas ela serviu apenas de isca para manter a surpresa tática do plano. Abre aspas. Foi uma missão altamente secreta, com pouquíssimas pessoas em Washington sabendo sobre o momento ou a natureza do plano, comentou Kane em uma entrevista coletiva na manhã daquele domingo, na primeira declaração pública do Pentágono sobre a operação. Pouco antes do grupo de ataque entrar na zona iraniana por volta da 00:30 daquele domingo, um submarino da Marinha dos Estados Unidos, estacionado no Golfo Pérsico, lançou mais de 2 dúzias de mísseis de cruzeiro Tomahawk contra alvos estratégicos de infraestrutura nuclear em Isfahan, na região central do Irã. À medida que o grupo de ataque da Operação Midnight Hammer entrava no espaço aéreo iraniano, os Estados Unidos empregaram várias táticas de distração, incluindo iscas, enquanto aeronaves de 4ª e 5ª geração avançavam à frente do grupo de ataque em alta altitude e alta velocidade, neutralizando ameaças de caças inimigos e mísseis terra-ar, acrescentou o chefe do Estado-Maior Conjunto. Segundo Kane, ao se aproximar das instalações de Natanz e de Fordow, as aeronaves de proteção utilizaram armas de supressão de alta velocidade para garantir a passagem segura do grupo de ataque, com caças empregando fogo preventivo contra quaisquer potenciais ameaças iranianas terra-ar. O principal desafio era a fortaleza subterrânea de Fordow, uma instalação de enriquecimento de urânio considerada o coração do programa nuclear iraniano. Ela foi construída numa montanha perto da cidade de On, também na região central do país, a cerca de 90 metros abaixo do nível do solo e projetada para resistir a ataques aéreos, o que a torna extremamente difícil de ser neutralizada. Os ataques a Fordow começaram por volta das 2:10 da madrugada com o lançamento de 2 bombas fura-bunker de 14 toneladas sobre o primeiro dos vários pontos de mira no local. Ao todo, foram disparadas 14 munições deste tipo contra 2 áreas nucleares, segundo o Pentágono. Todos os 3 alvos da infraestrutura nuclear iraniana foram atingidos aproximadamente às 2:10 da manhã no horário local iraniano, com os mísseis Tomahawk sendo os últimos a atingir Esfahan, garantindo a manutenção do elemento surpresa durante toda a operação, informou Kane. Após o lançamento das armas, o grupo Midnight Hammer saiu do espaço aéreo iraniano e iniciou o retorno para os Estados Unidos. Não houve registros de disparos contra o grupo na entrada nem na saída. Os caças do Irã não decolaram e, aparentemente, os sistemas iranianos de mísseis terra-ar não detectaram a presença americana. Outro coronel aposentado da Força Aérea dos Estados Unidos, Melvin Dial, também pilotou a aeronave de quase 12 bilhões de reais. Ele participou da missão mais longa já realizada por um bombardeiro B-2, voando por 44 horas dos Estados Unidos para o Afeganistão em 2001. Abre aspas, após o 11 de setembro, houve um indício de que o presidente poderia querer uma resposta. Não tínhamos planejado 44 horas. Acho que a missão original tinha duração prevista de 38 a 40 horas, disse Dial. Ambos os pilotos disseram que foi durante o voo de volta à base que a adrenalina começou a diminuir e a falta de sono começou a fazer efeito. O coronel Dial disse que, com base na sua experiência, a parte mais desafiadora de ser piloto de bombardeiro era o reabastecimento em voo. Você precisa estar a menos de 3,7 metros de outra aeronave e manter o jato nessa posição por cerca de 20 a 30 minutos, porque esse é o comprimento do tubo rígido de reabastecimento, disse ele. O tenente-general Bashan pilotou bombardeiros B-2 por cerca de 9 anos e participou de diversas missões que duraram mais de 30 horas.
O coronel Diel pilotou bombardeiros B-2 de 1998 a 2002, mas a Operação Liberdade Duradoura no Afeganistão seria a única missão de longa distância da qual ele participaria. Os pilotos permaneceram no ar por 36 horas seguidas, voando da base aérea de Whiteman, no Missouri, até o Irã e retornando. Antes da decolagem, os pilotos controlaram seus ciclos de sono e nutrição para garantir que tivessem o vigor físico e mental necessário para cumprir a missão. Cada cabine de comando estava equipada com micro-ondas, banheiro químico, equipamento de sobrevivência e uma grande quantidade de lanches. Ao lado da escotilha havia espaço suficiente para um tripulante se deitar no chão. Antes do lançamento, os explosivos foram carregados por alguns dos membros mais jovens da tripulação. Aqueles que desempenhavam essa importante função tinham, em média, entre 18 e 22 anos de idade. Abre aspas. Há mais de 500 etapas que eles precisavam memorizar para colocar essa bomba no compartimento de carga, disse o sargento-chefe Frank Espinosa, gerente de armamento da ala do grupo de manutenção. Só se consegue fazer certo uma vez. Se você não fizer direito ou se atingir a aeronave, a missão estará perdida, acrescentou Espinosa. A capacidade de ir de onde estamos, no centro dos Estados Unidos, para qualquer lugar do mundo e lançar uma arma de 13.600 quilos para destruir um alvo profundamente enterrado, e isso só será possível com o B-2 e o B-21 no futuro, enfatizou Vitala. Isso demonstra que os Estados Unidos são capazes de se defender no momento e no local que escolhermos. Já o coronel Jared Kenish, comandante da Força Aérea e membro da ala de bombardeio, enfatizou o lema do segundo mandato de Trump, paz pela força, antes de concluir: o impacto deste ataque, creio eu, fará com que alguns de nossos adversários repensem seus planos daqui para frente. Ao todo, as forças dos Estados Unidos empregaram aproximadamente 75 armas guiadas com precisão, incluindo as 14 bombas conhecidas como destruidoras de bunkers, 125 aeronaves, entre elas 7 dos 19 bombardeiros B-2, múltiplas esquadrilhas de caça de quarta e quinta geração, dezenas de aviões-tanque para reabastecimento aéreo, um submarino lançador de mísseis guiados e uma completa gama de aeronaves de inteligência, vigilância e reconhecimento, além de centenas de profissionais de manutenção e operações. No entanto, surgiram dúvidas sobre o impacto que as 14 bombas anti-bunkers tiveram sobre seus alvos. A CNN e outros veículos de comunicação noticiaram uma avaliação preliminar vazada da inteligência americana que sugeria que os ataques atrasaram o programa nuclear iraniano em apenas alguns meses. O presidente Donald Trump e sua administração refutou os veículos de comunicação e jornalistas que noticiaram a avaliação inicial, acusando-os de insultar os aviadores. Abre aspas. Acho que a CNN e a MSNBC deveriam pedir desculpas aos pilotos dos B-2. As redes de TV a cabo são verdadeiras perdedoras, vocês são uns covardes perdedores, disse o presidente. Ele afirmou repetidamente que os ataques destruíram os alvos desejados e seu secretário de defesa realizou uma coletiva de imprensa para refutar as notícias. Independentemente do quanto a operação tenha prejudicado as capacidades do Irã, o fato de os B-2 terem conseguido entrar e sair do país em segurança, cumprindo sua missão, foi uma conquista notável e inédita para esse armamento. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, nos incentive deixando seu like, assinando o canal e compartilhando. Isso realmente ajuda o canal a crescer e a cada dia produziremos vídeos com maior qualidade, bem como notícias atualizadas.
Se Deus nos permitir, até o próximo vídeo. Forte abraço!